Alô, amigos, bem-vindos a esse momento especial do nosso encontro de sempre, esse estudo maravilhoso da série psicológica Joana de Ângeles. Nós que estamos estudando o livro O Desperte e Seja Feliz, né? Essa é a nossa proposta, ser feliz, despertar e ser feliz. Então, é com alegria que estamos aqui reunidos, né, novamente, junto com a Guadalupe e a Cláudia, para dar prosseguimento a esse estudo, hoje com o tema Provocações, capítulo 3 dessa obra. Então, bem-vindas, Guadalupe, Cláudia, para esse momento especial, que possamos, então, refletir um pouquinho, né, desse tema, que, de uma certa maneira, já foi trazido de maneira introdutória no capítulo 2, que ela estava de litígios, né? E agora ela começa então, a focar nas provocações, né? E uma coisa que eu achei interessante, como ela é rica, né? A Joana é muito criativa, a gente não sabe de onde que ela tira tanto elemento para pensar esse tema, né? Porque ela vai que não esgota, né? Na capacidade dela de refletir, de aprofundar e trazer elementos para a gente poder ir despertando a nossa consciência e avaliando esses padrões de sentimento, atitudes e comportamentos. E nas provocações ela começa a falar dessa ligação, né, nossa com a totalidade da vida, ou seja, que a vida se impõe, né, impera na vida a harmonia, né, tudo concorre para a harmonia, né, e quando a gente começa um jogo provocativo, né, a gente vai, de uma certa maneira, se perdendo de nós mesmos, nas perturbações das provocações, a gente perde a conexão, né, com nós mesmos e com a divina energia, né, que tudo sustenta. Achei interessante ela, né, na introdução do capítulo, aqui, né, na página anterior, trazer exatamente isso, né, como a gente tende a desarmonizar, né, nesse jogo de provocações. Tanto é que ela chama de morbo, né? No início do capítulo também, ela usa esse termo para focar nessa questão da provocação. Então, né, já provocando no bom sentido, né? Não no mau sentido, vocês, né, nesse momento, né? Vamos, como é que isso você percebe e vem essa questão que ela nos traz? Posso começar com a provocação, Guadalupe? Me sentindo provocada? É um prazer estar com vocês novamente, com todos. É muito bom você ter iniciado lembrando disso, né, Gelson, quando ela fala aí, né, nessa introdução da divina energia. E eu fiquei, assim, um pouco, não vou dizer impactada, mas o que me chamou a atenção, algumas palavras que ela usou, né, porque ela diz assim, que nós sabemos que a gente está mergulhado no halo divino, né, desse sopro divino que nos alimenta, que nos nutre, nós viemos dele, né? Nós temos a fagulha divina dentro de nós, né? Mas ela diz assim, quando alguém se desloca emocionalmente, eu achei interessante esse jogo, né? Se desloca, então a gente está no lugar certo, mas a gente se desloca para o lugar errado, né? Então ela fala, quando alguém se desloca emocionalmente para as áreas da perturbação, das discussões inúteis, dos campeonatos de ego, né? Do ego, aí a gente deixa de se beneficiar desse todo. Então, eu achei interessante, né? Essa expressão, se deslocar, esse verbo, né? Se deslocar. E aí, mais embaixo, ela diz assim, que a gente cede espaços e tempo da emoção. Então, quanto que a gente perde, né? Tanto desse benefício, né? Do sopro divino, né? Desse hálito divino que nos nutre, e a gente perde, então, a bênção disso, de estar nessa conexão, como você trouxe, e a gente vai cedendo espaço e tempo, então perdendo tempo, né? Perdendo tempo, se desgastando, gastando energia, com esses campeonatos do ego que ela fala, né?
Então, eu achei bem interessante isso, quando ela já nos inicia falando, nos provocando também, né, a nos colocar, para que a gente volte para o lugar adequado, da onde a gente não deveria ter saído, né, com a provocação. Achei bem apropriado isso que tu trouxeste, eu não tinha percebido essa questão desse jogo de palavras, né? Quando alguém se desloca emocionalmente, então realmente a gente sai do local, né, de comunhão, mas sobre essa introdução que eu achei muito linda, eu também gostaria de comentar, o que mais me chamou a atenção, me impactou, foi essa primeira frase, que ela chega a ter uma brisa quando a gente lê, assim, né, esse carinho, enfim, que a divina energia tudo penetra suavemente, enriquecendo de vitalidade todos os organismos que a recebem. Então, tem essa questão do local onde nós estamos e da gente se questionar por que a gente sai daí, né? Porque vem essa brisa suave, firme, e que está a todo momento nos embalando e nos vitalizando. E aí a gente, nessas provocações, acaba caindo justamente por se deslocar. E o outro parágrafo que me chamou a atenção foi o que te chamou também, Cláudia, que é essa questão de ceder espaço e tempo da emoção para justificar-se, impor-se, responder críticas, constitui recurso daninho, que cedo se converte em desconcerto interior. Então, nos chamando já de uma forma muito profunda, mas muito suave, né? Ao mesmo tempo, a gente olha onde vocês estão e olha as atitudes que às vezes não percebem e o quanto são danosas. Então, achei muito interessante mesmo esse início. E essa imagem, né, que ela traz, esse comentário, né, do deslocamento, né, da perda do eixo, né, me lembra também uma outra questão importante, que é o tema do caminho, porque ali na primeira página, quando ela começa a entrar no capítulo 3, ela diz que a gente tem um compromisso com a própria consciência, cada um tem um com a sua consciência, ou seja, esse centramento, né, também fala de um caminho, né, um caminho reto, um caminho da qual a gente tem que seguir, de estar comprometido com um projeto, né, um projeto de amor, um projeto de verdade, um projeto de uma certa maneira, de estar colocando energia nas coisas certas, né? E nas provocações a gente perde também o caminho, a gente perde o nosso caminho. E eu me lembrei de uma história de Hércules, né? Que Hércules é o grande herói da mitologia grega e a serviço, acima de tudo, de Atenas, que é a deusa dos heróis, né? Ela é a senhora que sustenta, protege os heróis, e ela tinha chamado Hércules para ir em direção a Atenas, né? Atena é deusa, né? E Atenas, a cidade, em homenagem a ela. Então, ela chama Hércules para uma missão, né, para alguma questão importante, da qual ela queria que ele fosse para informá-la dessa missão. E ele, então, segue na estrada e ele vê um bichinho, um monstrinho pequenininho, né, que ataca ele na estrada. E ele fica incomodado com aquele bichinho e só com o pé dele, né? Ele de ser um homem grande, né? Com o pé dele esmaga o bichinho ali e segue adiante. Né? Depois de alguns quilômetros andados, né? Ele vê que aquele ser estranho reaparece, mas agora num tamanho maior. Ele reconhece que é o mesmo, que ele achou que tinha matado e não morreu. Daí o bicho ataca ele e ele vai lá e esmaga com as mãos, assim, esmaga aquele bicho, né? E segue adiante. Mais um tempo volta ainda o, o bicho, maior ainda, já do tamanho dele, ele tem uma certa dificuldade de lutar com o bicho, né? Porque ele já está num tamanho maior e ele gasta mais energia, mais tempo envolvido nessa tarefa de eliminar
aquele monstro até que ele consegue e segue adiante. Quando está perto de Atenas, reaparece um monstro 4 vezes maior. Aí, quando ele vai começar a lutar contra o monstro, vem a Atena e diz: Hércules, o que está fazendo aí? Eu não te pedi para seguir até onde eu estava, né? Mas eu estou aqui, estou tendo que lutar com esse bicho aqui que tem me atacado durante a minha viagem. Tu sabe que ser é esse? Ele não. É intriga. Quanto mais tu dá bola para ela, quanto mais tu combate, mais ela aumenta. Então, não te ocupe dela. Siga no teu objetivo, né? Então, de uma certa maneira, é isso das provocações, né? Quanto mais tu se ocupa delas, tu alimenta, tu perde o teu caminho, tu perde o teu eixo, né? E, de uma certa maneira, dá alimento para as pessoas também que ficam nesse jogo, criando, né? Porque muitas pessoas se alimentam desse tipo de coisa mesmo, né? Estão ali nesse jogo de despeito, de arrogância, infelizes, né? De presunção, e querem te provocar, né? Fazer esse jogo justamente contigo, né? Então, de uma certa maneira, a gente não pode estar nesse jogo porque a gente acaba alimentando esse monstro, né? Que bonito você contar isso, né? Que realmente é o desvio do caminho. E aí, ouvindo você falar, eu me conectei com essa, também a primeira frase desse capítulo, quando ela diz que a provocação de qualquer natureza é morbo que gera contágio, né? Então, o contágio é que a gente precisa cuidar, porque uma palavra que é dita pode nos capturar, né? Pode se conectar com alguma emoção mal resolvida nossa, algum evento que acontece, que aconteceu, que tem um registro. Então, esse contágio, qualquer coisa pode nos capturar, né? Então, Hércules foi capturado, né? Quando você contou, ele foi capturado, né? E foi se desviando, né? E há pouco tempo eu acabei de ler um livro muito bacana, que é de uma pessoa que ela está em cuidados paliativos, que é um assunto que eu tenho gostado. E ao final ela diz assim, não ter tempo a perder com o que não importa. Não importa, ela diz, não importa, e ela repete, não importa, né? Você está me ouvindo? Não importa. Então, são os relatos finais que ela está falando nesse livro, né? E é sobre isso mesmo, né? Porque, assim, quanto que a gente é capturado pelo que não importa. Não importa o que o outro está dizendo, porque, assim, também o que o outro diz respeito a ele. Né? Muito do que o outro fala é de respeito a ele, não a nós. Né? Então, essas provocações que vêm como flechas para nos atingir, elas estão muito mais relacionadas a ele. Então, e aí eu me lembro de uma amiga que dizia assim, Claudinha, não come corda, né? Que era uma expressão que ela dizia, olha, não entra, né, nessa pilha, né? Não preste atenção a isso, quer dizer, então, quanto a gente perde tempo, né? A gente perde tempo com essas provocações, e ela traz logo no início desse livro que ela diz que ela vai trazer 30 questões de desafio, né? Então, todas essas que ela está trazendo no livro são questões de desafios, que ela diz assim, que ocorrem com frequência, está lá na introdução, e aturdem as criaturas humanas. Então, todas essas questões que ela está trazendo são desafios. E o quanto a gente vai se desviando do caminho, né, aproveitando que você trouxe, né, Gelson, o quanto a gente vai perdendo tempo, né, o quanto a gente vai se importando com coisas que depois a gente vê, quando acontece algo muito mais sério, a gente vê, nossa, aquilo não era nada, né? Como eu me desestabilizei pensando, remoendo, e gastei energia para algo importante que vai acontecer lá na frente, né?
Então, a gente não pode perder tempo. E, assim, aproveitando meu tempo rapidinho, eu também, procurando sobre a palavra provocação, né, tem no livro Tempo de Transição, do Juvanir Borges de Souza, ele vai capturando mensagens, né, do reformador, e aí tem um prefácio de Francisco Thyssen, e ele diz assim: provocações e problemas habitualmente são testes de resistência necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. Então, quando esses testes vão sendo enviados, né, e a gente desavisado, né, fica à mercê disso, né, dessas provocações que vão, como a Joana trouxe, e vocês já falaram também, vão nos tirando o equilíbrio, né, para algo muito mais sério. Eu acho que é isso que importa também, algo muito mais sério de desafio na nossa vida, talvez uma doença, né, ou qualquer obstáculo e problema que vai surgir próprio da vida e próprio da nossa história particular, né, porque não é do outro, é nossa, né, aquilo que a gente precisa de atravessar. Então, quanto a gente vai se desgastando no caminho. E quando chega naquele momento, a gente está cansado, né? Desculpe, falei bastante. Ótimo, bom te ouvir. E isso traz, assim, essa frase, a opinião dos outros merece a consideração que lhe dás, né? Porque nesse caminho nós vamos caindo, comendo corda? Isso eu não conhecia. A gente come umas cordinhas, né? E porque ainda está envolvido algumas questões que vão nos pegando, como, né, vocês estão falando. Mas quando a Joana diz, né, que a gente reflita a opinião dos outros, merece a consideração que nós damos. Então, que nesse caminho a gente vai aprendendo realmente, ok, né, passou, e é frequente, né? Passou uma situação lá na frente, como a Claudinha estava trazendo, eu percebi, puxa, quanta energia, quanta coisa em algo, quanto, né, tempo em algo que realmente não tinha todo esse valor que eu dei. Isso sim que eu estou vivendo tem valor, né? Mas que a gente daí vai usando isso como aprendizado, porque a coagulação, é na vida a gente perceber que, na verdade, essa opinião tem o valor que a gente dá. E aí a gente volta para a questão básica, né, do autoconhecimento, do trabalho interior, porque quanto mais a gente vai se conhecendo, menos vai caindo nessa armadilha que, na verdade, nós mesmos colocamos em nós. Então, essa frase curta e muito significativa, acho que é bem importante. Né? Está um pouquinho mais abaixo, aqui na primeira página nossa, de que, na verdade, a questão não é o outro, né? Porque quem dá esse valor para essa provocação, para essa opinião, somos nós. Né? Então, que a gente comece aprendendo assim. O outro vai falar, eu vou até me posicionar, mas posicionar é muito diferente de ficar matando o bichinho até ele virar monstro, nesse exemplo que eu achei fantástico e que o Gelson trouxe. Né? Tanto é que ela faz uma diferença, né, Guadalupe, entre o respeito ao próximo e a amizade, né, que é uma questão. A gente pode, então, a gente tem amizade com a pessoa, a gente respeita o outro, né, mas não a sujeição e uma obediência cega, né, e que muitas vezes as pessoas que querem provocar querem impor um valor, querem impor a sua condição em cima da gente, né? Então, realmente, né, a gente tem aí uma questão que se eu fosse resumir, né, tudo isso que estou comentando, que a Jana coloca, né, é um grande exercício de aprender a viver. Viver por nós mesmos, né, e pagar o preço das escolhas, saber, né, estar centrado, lidar com a diferença, não se deixar provocar. Então, quando tu fala, né, Guadalupe, essa questão do autoconhecimento, tudo isso, de uma certa maneira, remete à arte do viver, né?
viver com essa harmonia que a Joana propõe, sintonizado com a mente divina, sem se perder de nós mesmos. Então, a provocação é um grande exercício, eu vejo aí, né? Da gente poder se manter mesmo com o outro, ou apesar do outro, né? E uma das grandes questões que eu acho que está em jogo é a gente não pessoalizar. A gente tem sempre a pessoalizar. Por que dá problema? Porque a gente pessoaliza. Os outros pessoalizam, né? Nos atacam ou nos provocam, né? E a gente pessoaliza, a gente pega para a gente, como se fosse uma crítica a gente, como se fosse um jogo que tipo, pudesse ameaçando a nossa identidade, ou a nossa condição, ou a nossa moral, seja o que for. Mas, como diz a Joana, se a gente está fiel à nossa própria consciência, não tem porquê a gente levar para o plano pessoal. É o entendimento da pessoa. Ela está vendo ou ela está provocando a partir das questões dela, né? Por que eu tenho que pessoalizar? Então, quando a gente pessoaliza, geralmente a tendência é que o complexo seja ativado, porque um dos grandes problemas psicológicos é a autoafirmação do ego. Toda vez que o ego pega para si uma questão, ele se complica porque ele quer se autoafirmar. Então, a questão não é minha, a questão é do outro, né? É ele que está incomodado, ele que está provocando, ele que está querendo me instigar alguma coisa, ou me destabilizar através de um conceito, de um tipo de abordagem, né? Mas, se eu não pegar para mim, não tem por que eu ficar incomodado e acolher aquela provocação. Uma outra... vou trazer uma outra provocação aqui, daqui a pouco, talvez tu tenha outras questões a complementar, Claudinha, mas uma outra questão da gente também ter a lembrança é que nós estamos trazendo muito quando somos provocados, mas que a gente também cuide para que a gente não faça isso, né? Nesse mecanismo dos nossos complexos, que a gente não fique justificando e realmente pessoalizando, né? Que é muito diferente de tu, porque aqui não se fala de tu não ter opiniões, de tu não te colocar, né? Mas que isso que o Gelson trouxe é bem importante, que a gente também entenda que, bom, eu posso, dentro da minha consciência, falar sobre aquilo que eu acho verdade, defender meu ponto de vista, mas não se está falando das pessoas, e sim de se colocar na vida. Então, que a gente também coloque, né, a mão na consciência e não ache que só está no lugar de ser provocado, e cuidar para que a gente também não faça isso, né? Então, queria, né, deixar esse contraponto. Aí não sei, Claudinha, né, se tu não ia falar alguma coisa ainda em relação ao Gelson, eu me atravessei, mas... Mas eu vou aproveitar o que você falou, porque eu achei bem bom que você trouxe, porque numa outra parte desse capítulo, ela vai trazer Allan Kardec, que ele, mesmo sendo atacado, né, pelos adversários gratuitamente, né, ele debatia num nível, né, de civilidade, né, que é o que a gente precisa aprender, né, a transmitir as nossas ideias, né, colocar nosso ponto de vista, mas de uma forma civilizada, né, e não deixar que o animal, né, tomado, né, dessa emoção, dos complexos, saia. E ela traz isso, né, ela diz que Allan Kardec, ele, quando respondia às críticas, ele sempre fazia com elevação de linguagem, com argumentação sólida e clara, e com respeito pelo opositor, né? Então, aí é fundamental, porque aí a gente não desce ao nível da pessoa, né, que está desorientada, está desequilibrada, né? A gente não se vincula desse jeito, a gente tenta manter o nosso nível, né, energético, a nossa vibração, e aí a gente vai com respeito a ele, mas nos colocando, é exatamente o que você trouxe, né, Guadalupe, né? E aí, mantendo esse nível, como ela diz, manteve o nível da discussão na órbita das ideias,
e nunca dar agressão às pessoas, que é exatamente o que vocês estão falando, né? Nunca trazer para o lado pessoal, né? Evitar isso, né? E também nunca olhar aquela pessoa também de uma forma pessoal, que é um grande exercício que a gente precisa fazer, né? Olha, ele está trazendo uma ideia totalmente descontextualizada, né? Está trazendo com uma emoção muito forte, mas, né? Vamos nos focar no que ele está trazendo e não no que ele é, porque o que ele é, se a gente pensa, ele está assim, ele está, aí pronto, a gente já se perdeu, porque a gente vai pensar, ele está com raiva, ele está me agredindo, ele tá trazendo de uma forma muito agressiva, aí a gente já vai saindo desse caminho que a gente precisa estar. Então, a gente, né, aprende com Allan Kardec, que a gente se foca nas ideias, né, no que a pessoa está trazendo, para a gente poder trazer, se vale a pena, né, a gente poder colocar de uma maneira. Uma outra, e aí o que eu queria falar, né, antes era que, antes disso, né, ela diz assim, os provocadores de polêmicas agem com insensatez, estão sempre contra todos aqueles que hoje não homenageiam, né, que é a coisa do ego que o Gelson trouxe, né. Então, se a gente não se reverencia, se a gente não se iguala, né, então a gente não é bom, né, então a gente está agredindo aquela pessoa, né. E aí ela diz assim uma coisa que também achei bem legal, a sua cegueira é farta de presunção, então estão muito presunçosos, são insensatos, presunçosos, isso ainda está na primeira folha. E aí ela diz assim, acreditam deter a verdade e a sabedoria só eles que se autonomearam, então eles se autonomeiam, donos da verdade, donos de tudo, né? E se a gente não reverencia, se a gente não acata, né? Se a gente não está a favor deles, muitos deles agem assim. Se a gente não está a favor, a gente está contra, né? E não é isso que até que ela trouxe para a gente sobre Allan Kardec. A pior cegueira, né, Cláudia, é aquela pessoa que não consegue enxergar sombra, né, que nega a sombra, porque ela acha que está na luz, né, tem uma fantasia onipotente que ela está iluminada, que ela tem a verdade, como diz aqui, né, como citou a Joana, né? A cegueira é farta de presunção. Então, a gente vê isso no fundamentalismo, né? O fundamentalismo tem esse jogo de tudo que não concorda com ele, né, é o inimigo a ser combatido, que é o demônio, né, o que está errado, é a pessoa equivocada, e ele se dá no direito de matar, de forçar a mudança, ou de impor a sua crença em nome dessa presunção. Então, muitas provocações geralmente se dão a partir de pessoas que estão se agarrando desesperadamente numa verdade, né? No fundo, com uma forma do medo de confrontar com a sua sombra, com a sua própria realidade, com as suas próprias limitações. E se tu entra nesse jogo, tu também se equipara a eles, né? E eu acho que o bom da doutrina espírita, né, eu acho interessante, é que a visão espírita é uma visão perspectivista, né? Porque tudo é uma perspectiva. Por exemplo, a biologia não é o próprio corpo, mas é uma maneira de descrever o corpo. Mas é uma maneira de descrever, é pelo lado biológico, fisiológico. A gente pode ver o corpo por outros, né? Então, cada espírito está num grau de evolução, né? E esse grau de evolução vai dar uma perspectiva diferente. A minha perspectiva é muito mais limitada diante de um espírito de luz. E esse de luz mais limitado em relação a Jesus, né? Então, cada um de nós vê as coisas com o nível de consciência e de realidade que a gente conquistou conforme a nossa evolução. Então, a gente tem que aprender a lidar justamente com as diferenças, né, e a complexidade desse mundo heterogêneo de condições que justamente é necessário para a gente poder aprender um com o outro. E na provocação, tu não está respeitando essa perspectiva, né? Tu está querendo, né, polemizar
ou para produzir desarmonia, ou para, de uma certa maneira, impor, né, a tua condição. Né? Então, aí realmente tu falha, né, com esse espírito fraterno e esse espírito que rege a gente, que é realmente reconhecer que ninguém vai dar consciência para ninguém. Né? Isso é um processo de caminho de cada um. E não é forçando ou provocando, né, ou se deixando provocar, que a gente vai resolver as questões do outro. Veja como é um comportamento, como é uma questão presente, porque nós podemos levar isso para o âmbito familiar, profissional, ampliar um pouco mais e também ir para essas questões políticas, para essas questões mesmo do esporte. Então, assim, nós vamos vendo que muitas vezes, até na diversão, a provocação, às vezes, causa uma tragédia. Né? Nós estamos falando assim, de questões mais pontuais, de relacionamento, né? De par, assim, não necessariamente, mas no âmbito coletivo isso também pode causar um grande dano. E vai dessa nossa mente, de muito de nós, que ainda está competindo, não está cooperando, que acha que a verdade, como, né, o Gelson trouxe ali, ela pega o absoluto como verdade nessas questões fundamentalistas, que pessoaliza tudo, ao invés de ter uma discussão saudável, porque como é bom na ciência ou pseudociência, o quanto, infelizmente, ainda é comum que se ataque e se provoque a pessoa e não se discuta as questões em si, onde a gente poderia, discutindo pontos de vista, progredir muito mais, cooperando, né? Então, realmente é algo que é um contágio psíquico, né? E como ela fala ali, e um contágio psíquico onde todos nós estamos implicados. A gente pode estar se melhorando, mas tem que estar sempre nesse cuidado, porque é algo que faz parte ainda desse momento. E aí, claro, a gente pode olhar, né, para todas essas questões que ainda não se resolveram, no sentido de que ainda se tem muito isso no mundo em que a gente vive, né, família, relacionamentos afetivos, trabalho, tudo como eu citei, mas também a gente pode olhar para cima no sentido, né, positivo, e também tem muita coisa boa acontecendo. Esse hálito divino, essa energia divina, ela e está em nós. Então, muitos de nós, nesse esforço que a gente faz, a gente consegue também ir rompendo com essas amarras e ir rompendo com esses padrões. Então, é uma questão realmente da gente, primeiramente, não ter esse fundamentalismo, trabalhar nesse caminho do meio, percebendo essas duas realidades em nós e sabendo que tem ainda muito o que fazer, mas que a gente também já conquistou muito, né? Para que a gente vá, ao mesmo tempo que se trabalha, vá colocando outra energia no mundo como um todo, vai então tirando, né, esse hálito nosso pestilento e contribuindo com um hálito divino, né? Então é uma dinâmica realmente muito complexa, mas ao mesmo tempo muito perfeita e muito amorosa, né? Porque é só a gente tentando e aí vai suavemente mudando, ou às vezes aos trancos e barrancos, mas entendendo que tem os dois lados e que a gente está também caminhando em favor de uma evolução saudável. Né? Acho que é interessante isso. Sim. Eu queria ressaltar algumas coisas. Uma delas é essa frase que a Joana nos coloca: Jesus, constantemente provocado, permaneceu em alto padrão de comentário, aplicando a terapêutica da compaixão em favor dos seus perseguidores, né? Que tem a ver com o que a gente falou, né, da discussão saudável, né? Também de silêncio, né, que é o importante, né, porque tem que falar, muitas vezes a gente precisa calar, não tem que falar toda hora, não tem que responder, né, o silêncio, ele pode dizer muito,
E pode evitar muito também, porque quando você traz, né, Guadalupe, que essa competição, né, essas provocações, a gente ouve, né, na mídia, às vezes desenlaces trágicos, né? Uma pessoa corta a outra, ultrapassa, outro vai, e aí acontece uma tragédia que podia ter sido evitada se ele não fosse tocado, ferido naquele ego dele, né? Que como a pessoa vai fazer aquilo, né? E deixar essa pessoa aí, né? Vai com Deus, quanto se evita, né? Mas eu queria juntar essa frase aqui de Jesus, que eu vou comentar também, mas antes eu queria trazer uma frase que está lá no início, que é assim: a tua tarefa deves realizá-la conforme a abraçaste. Então, essa é uma frase que eu queria ressaltar. A gente tem uma tarefa e a gente tem que realizar, né? E depois ela diz assim: adotaste o comportamento de construtor da esperança, iluminador de consciências, mensageiros do amor. Então, a gente tem uma tarefa. Qual é a tarefa? Adotar esse comportamento, né? De construtor da esperança, iluminador de consciências, mensageiros de amor. Porque se a gente está imbuído dessa tarefa, de ser melhor a cada momento, né, com amor, levando esperança, né, apaziguando as situações, se a gente está imbuído disso, dessa tarefa, de nos melhorar, e, né, para que a gente possa também favorecer um ambiente, a gente vai fazer como Jesus, que é constantemente provocado, ele ficava num padrão de alto, né, num comentário de alto padrão, ou no silêncio, né? Então, a gente precisa se voltar, e aí eu aproveito novamente a palavra do Gelson, ao caminho. Qual é o caminho? A tarefa que a gente que a gente escolheu, abraçou antes de chegar aqui. E aí a gente vai, segue perseverante, né? E não querendo me deter, mas ainda falando de Jesus, já que é maravilhoso falar de Jesus, quando ela traz essa frase, eu me lembro daquela passagem que Jesus é provocado, né? Que quando ele está lá em reunião com os discípulos e com as pessoas lá, chega alguém afora e diz assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Desviá-lo do caminho, né? Tirá-lo daquele lugar. E eu me lembrei dessa passagem. E aí ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele diz: aqui estão minha mãe, meus irmãos, porque quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este sim é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então ele está falando do amor fraternal. E ele está falando daquilo que Gelson falou: não se desvie do caminho, não aceite provocações, né? Não tira ele daquele foco para ele se desestabilizar com aqueles irmãos que tinham muitos comprometimentos, né, obsidiados, né, e que não concordavam com a vida de Jesus. Então, para que ele vai sair daquele lugar que ele está harmonizado naquela tarefa? Né? Então, aí eu vou usar a expressão não comeu corda. Ele continuou lá dentro, diz: quem são meus irmãos? Né? E responde dessa forma inteligente, né? Fazendo todos pensarem. É interessante, né, que tu vê esse equilíbrio do Cristo, né, esse total domínio, né, sobre ele e a própria humanidade, que ele conhecia o coração de cada um, né, mas uma pessoa realmente plena de si mesmo. E aí a nossa grande dificuldade é que a gente é sujeito a muitas paixões ainda, né? O mundo emocional e as nossas coisas mal resolvidas estão ali, né, presente, viva dentro da gente, né? Como a vida afetiva ela faz parte, né, é condicionada da nossa realidade, então a gente está sempre sujeito a termos afetos, né? E temos que ter, né? Mas esses afetos acabam sendo alimentados e provocados por outros, e despertando daí o pior dos afetos, não o melhor dos afetos, que são os nossos complexos, né? E aí que a gente tem que ter cuidado, porque essas provocações, né, podem vir de tantas maneiras, né, gente? Pode ser uma crítica, pode ser uma ironia,
pode ser um questionamento maldoso, né? Pode ser uma fofoca, pode ser um jogo sedutor, né? As provocações, elas são muito abundantes na nossa vida e vem disfarçado, assim, às vezes até de uma intenção positiva. Ah, Cláudia, Guadalupe, vocês, né, são terapeutas espíritas, mas será que, né, mas o que quer dizer? E foi fazer uma provocação como se fosse uma coisa boa, mas para desestabilizar, né, para gerar, né, algum tipo de dúvida, né, ou mal-estar na gente, né? Então, a gente vê isso, né? Porque dentro das provocações tem muitas vezes a questão do jogo está em perverso. A gente vê assim, quando Jesus, né, a passagem, encontrou com o demônio, quando ele ficou 40 dias, 40 noites, né, no deserto, né, e foi tentado pelo demônio. Olha as provocações. Se tu é filho de Deus, né, te atire, né, daqui, né? Olha, se tu é o Todo-Poderoso, então tu vê como essas provocações têm artimanhas e jogos, e às vezes a gente entra sem se dar conta disso, né? Porque pegou justamente nesses pontos obscuros nossos, nesses afetos mal resolvidos, né? Que às vezes a gente não consegue tomar consciência, mas que estão ali presentes, e quando vê, né? E aí tem um processo obsessivo junto ainda, né? Tem mais isso, né? Tem os irmãozinhos desencarnados que também estão ali, ó, aproveitando a carona para provocar também, para incitar, para alimentar, né, esses processos todos. Então, é algo que realmente faz desse processo um grande exercício para a gente. Falando isso, eu estava lembrando muito dessa questão do desejo central, né, da ação e reação do Gregório, e o quanto realmente esse ponto é importante da elaboração de algumas provocações, né, e das energias desencarnadas, porque às vezes a gente se acha imune, entre aspas, a provocações mais claras, né, briga de trânsito, jogo de futebol, política, mas não se dá conta que existem outras formas, como o Gelson está trazendo, de provocação mais insidiosa, mais elaborada, e muitas vezes a gente, por achar que ultrapassou essas outras, não se dá conta que ainda está submetido aos nossos complexos ou às nossas questões de reencarnações anteriores, e ali obsessores mais com uma inteligência mais elaborada podem, né, nos fazer cair em queda, né, realmente. Então, essa questão de que a gente vá sempre se olhando e vá percebendo que nós não estamos imunes a essas dinâmicas também me parece importante, né, porque nem sempre é algo tão nítido, né? E as inteligências desencarnadas podem ainda ter o amor lá mais, né, não tão desenvolvido, não tão liberto, mas tem inteligências às vezes muito aguçadas e a gente não percebe e cai nesses jogos. Então, isso é algo que também eu tento refletir, né, quando eu leio isso. Né? Eu acho que a gente lembra o que a Cláudia falou do comentário sobre a parte do Kardec, quando a benfeitora cita o Kardec como exemplo, né, do quanto a objetividade, né, é importante. Isso não é, porque a gente não pode pegar, o ego não pode pessoalizar, porque, de uma certa maneira, se a gente consegue manter a objetividade, né, a gente consegue daí estabelecer uma troca, né, como Kardec fazia, nesse nível de discussão não agressiva, né? Mas na ideia, na proposta dele, sem se perder disso. E isso que é difícil justamente em função das nossas questões. Então, um ponto eu acho importante nessa história toda é que se a gente foi provocado,
que alguma coisa bateu em nós, é mais do que quem fez isso e a intenção que ele fez isso, o que isso tem a ver conosco que mexeu com a gente? Né? Isso me lembra de um senhor que era ele é um gaudério, né? Um homem forte, grande, uma fala grossa, como a gente diz aqui no sul, né? Mas que é homossexual, né? E ele sempre foi então assim ele impunha respeito pela forma dele se colocar, em função até da postura física dele, né? Mas tinha essas brincadeiras que tem na escola, das crianças se chamarem de algum tipo de provocações, tu é isso, tu é aquilo, tu é, né? Essas palavras para dizer, né? Era e sabia que era uma brincadeira, uma provocação, mas daquilo batia nele de uma maneira muito violenta, que ficava muito incomodado, muito raivoso, irritado, né? E queria já bater nos outros. E que se deu conta, puxa, mas por que isso está me irritando tanto? E está me incomodando tanto a provocação? Se ele sabia que era mais um jogo de brincadeira da idade dos guris. Daí ele se deu conta porque aquilo era uma verdade. Que batia nesse lugar de algo que ele sentia, mas que ele estava querendo esconder dele mesmo e também do mundo. Então, de uma certa maneira, é importante a gente poder prestar atenção de como as coisas nos chegam e nos batem, né? Porque também estão falando de nós, não pela provocação em si, mas das reações emocionais que nos mobilizam e que, de uma certa maneira, indica também, né, aspectos nossos mal resolvidos. Estou lembrando só uma parte de descontração aqui. Estou lembrando que eu ficava baia, né? Ficava muito, muito braba, porque me chamavam todo o tempo de escola, até segundo grau, de tampinha, chaveirinho, essas coisas assim, né? Mas, gente, né, para quem nunca me viu, eu tenho 1,55 m, então né, é verdade, né? Mas claro que isso aí, então é isso, né? Por que me incomodava tanto, né? A gente se incomoda com as verdades, e claro que a gente tem que, né, objetivar, enfim, mas acho que é isso que acontece depois de adulto também. A gente começa, como se diz, a se atacar por coisas que, na verdade, falam de nós. Porque quando a gente já ultrapassou isso, daí, né, né, volta a frase ali, a opinião dos outros merece a consideração que lhe dás. Então, realmente, é isso na prática, né? Olhar por que está, então, onde é que bateu. Acho bem importante, sim. E outra coisa só, né, a questão do que a Claudinha também tocou, de passagem, assim, do silêncio, né? Aos polemizadores que te acusam, responde com silêncio e as ações que os desmentirão. E isso, né, me lembrou, assim, a frase toda, claro, ela já é autoexplicativa, mas essa questão também dessa frase, use o evangelho, e se for necessário, use palavras, pratique o evangelho, e quando for necessário, use palavras, no sentido de a gente vivenciar, então, né, o que a gente se propôs, dentro do grau de consciência melhor possível que a gente consegue, e isso é um silêncio ativo, né, isso é a resposta para nós e para o mundo, né? Para o mundo, assim, de quem nós somos. E, então, acho isso importante também, a ação, né? A experiência ou a vida, né? Como a gente trouxe. Sim, se a gente pensa que a gente é uma célula do universo, né? Então, assim, as células vão ficando mais saudáveis e vão tornando um corpo saudável, né? Então, me lembrou isso quando você trouxe, né? Da finalidade, né? Desse amor universal, fraternal, onde cada um de nós, como uma célula, assim como a família é uma célula da sociedade, nós somos uma célula do universo, né? Então, se a gente vai se trabalhando, né? Tudo isso que a Joana vem trazendo, né? O silêncio, né? A autoconsciência, o autoconhecimento, né? As ações,
melhor elaboradas, né? Não a reação, né? Porque ação e reação né, é impossível, né? Mas pensar antes, né? Então, a gente vai se tornando uma célula melhor, né? Nesse corpo, né? Esse corpus universal. E aí, abaixo dessa frase que você trouxe, Guadalupe, tem está falando dos polemizadores, mas diz assim, eles são ociosos, né? E aí isso, mais uma vez, nos lembra do trabalho que a gente precisa fazer, do nosso trabalho, e daquele trabalho que a gente veio fazer, né? Porque se a gente não está desviado, né, desse propósito, a gente não vai ser ocioso, né? Então, eles estão ociosos, eles estão à margem do caminho, porque eles não estão conectados com o trabalho deles. Então, ela diz, eles são ociosos, observando o que consideram sejam as falhas alheias e não se dão conta das próprias. Aí me lembrou daquela da trave no seu olho e do cisco, né, que se vê no outro, né, no Evangelho nos traz. Então, eles estão olhando o cisco no outro, né, mas não estão vendo a trave que está no olho deles, né, que está impedindo de olhar a verdade, né, de abraçar esse caminho verdadeiro, caminho real, né? Que essa vida agora assim, é mais um capítulo, né? Da nossa vida de espírito. E eles estão muito à margem disso tudo. E aí, Guadalupe, eu fiquei também pensando no que você trouxe, né? Porque, assim, que eu achei muito importante, e na hora eu não tive condições de falar, mas, assim, o quanto a gente tem que cuidar para não ser provocador, que é o que você trouxe, né? Então, sem querer, a gente provoca, sem querer, a gente toca no outro, né? Numa fala mal cuidada, né? Num olhar diferente, né? Ou, sabe, às vezes a gente também deixa passar coisas nossas, sombrias, que a gente ainda precisa cuidar. Então, o quanto a gente precisa ser cuidadoso, né? Quando a gente vai falar com o outro, porque o outro é um universo. E a gente pode abordar ele de várias formas, né? E até descuidadamente. É lógico que a gente não vai ficar numa paranoia, né? Ah, eu preciso elaborar muito bem. Ai, não, essa frase ainda não está boa. Não, como é que eu falo? Não, também não é assim, né? Porque é um fluir, né? Mas o quanto eu queria aproveitar o que você trouxe, né? Porque assim, a gente também pode ser muito provocador e não se dar conta, né? E está também levando uma sombrinha aí, né, por debaixo. Com certeza, e é muito fácil, né, Cláudio? Porque todos nós carregamos sombra, né? Por isso que essa frase que a Cláudia citou, que é atribuída a São Francisco, mesmo que não haja nenhum documento que prove, né, que foi ele, né, mas ficou como sendo dele, né? Pregue o evangelho todo o tempo, se necessário, use palavras, né? Então, essa ideia de que o exemplo, né, é mais virtuoso que realmente proclamaram com a voz. Então, isso é uma boa regra, né, para a gente não, não entrar em provocações. E é isso que a Joana coloca aqui, né, na página 21, no final, né, ensina, persevera no ideal, mas não te considere dono da verdade, servindo com amor e não estacionando para colher resultados ou observar frutos. Então, de uma certa maneira, a gente não é o dono da verdade. Então, vamos exemplificar, né? Porque, como ela disse antes, a consciência de cada um, em algum momento, vai se deparar, vai se confrontar, né, consigo mesmo na hora certa. Então, façamos a nossa parte, né? Silenciamos, né? Não entramos nesse jogo, né, de que desperta, que rouba energia, que nos desvia do caminho, e sigamos nossa tarefa, né? Como ela disse também no final. A nossa tarefa, de todos, é de ampliar os horizontes do bem. Né? Eu acho tão bonito, né, essa última frase dela. A tua tarefa é de ampliar os horizontes do bem na Terra, em nome do amor, não amado, até hoje incompreendido. Olha só, é poético, é profundo, né? Em nome do amor não amado. Ele que amou e não foi reconhecido, não foi amado, né? E soube também
diante de toda a imensidão de conhecimento, respeitar a ignorância, né, nossa, e ensinar conforme a nossa condição. Né? Então, e aí foi dando o seu exemplo e foi, né, aos pouquinhos fazendo esse convite para que a gente possa sair da escuridão e encontrar esses horizontes aí do bem, que agora nós estamos em condições, né, de começar a realizar em nossa vida. Eu tenho uma pedaço curtinho aqui que eu achei também bem interessante de compartilhar com vocês, é do Momentos de Esperança. Deixa eu ver qual é a mensagem. Mansuetude. E ela fala assim no final: faz-te afável, seja qual for a circunstância, torna-te abnegado em todo momento. Enquanto outros se comprazam em preservar a brutalidade e o azedume, que se lhes tornam sistemáticos, eleva-te pela afabilidade e abnegação ao patamar da mansuetude, recordando-te que, mesmo incompreendido, conforme expôs Jesus, os mansos herdarão a terra. Então, trazendo de novo, assim, nesse, né, livrinho Momentos de Esperança, essa postura, né, perante a vida de compreender que nós somos amados, que está tudo certo, mas que o tudo certo significa também a gente viver por inteiro, respeitando e honrando o amor divino por nós. Né? Então, eu achei muito bonito, assim, o jeito que ela trouxe. Isso me lembra também os 4 compromissos toltecas. Os toltecas eram um grupo de indígenas, né, originário do Antigo México, né, anterior ainda aos astecas e incas. E eles tinham 4 compromissos que eram a regra de vida deles. Né? O primeiro era a fala impecável. Então, olha só, cuidado por falar. O não pessoalizar, que a gente comentou hoje aqui, né? O não julgar ou interpretar de maneira apressada. E o quarto é o dar sempre o melhor de si. É uma regra que realmente vale, é muito interessante para todos nós. Né? Muito legal. Isso aí é para a gente escrever e colar na geladeira. Uhum. E quanto tempo atrás, né? E olha só. Quanta sabedoria, né? Quanta sabedoria. Eu achei interessante a tua leitura também, Guadalupe, né? Quando você fala, traz o livrinho aí da Joana, e o capítulo é Mansuetude, né? Momentos de Esperança, fala da mansuetude, né? E pensa também na compreensão, né? Quando a gente estava agora já finalizando, eu fiquei pensando, né? O quanto a gente precisa compreender e o quanto a gente precisa amar, né? Que esse é o grande exercício nosso, né? E a gente precisa da compaixão com o outro, porque o outro, assim como nós, ainda está à beira do caminho, tentando se ajustar no caminho, né? Então, assim, o quanto a gente precisa ser compassivo, né? E entender, como vocês falaram, que o que ele trouxe não é muito mais do que ele está transmitindo, né? Ele está informando que ele está desorientado, ele é um necessitado, assim como nós. Né? Então, essa provocação, se a gente olhar para tudo aquilo que nos afeta, né, e que nos magoa, e pensa assim, né, ainda está no caminho como eu, a gente também diminui, né, esse impacto daquilo que a gente recebe, né? Então é o que Jesus nos ensinou, né? Essa compaixão, esse amor ao outro, né? Entendendo que o outro também está no caminho para nós. E aí eu me lembro, né? Mais de uma palavra, né? Do perdão. O quanto o perdão é importante, tanto para o outro quanto para nós, né? Naqueles desatinos nossos, né? Que a gente provocou o outro também, uma discussão que a gente revidou, que a gente respondeu daquela forma. Então, quanto a gente também precisa se perdoar e perdoar aquele que está nos provocando, porque ele está desajustado, né? Ele está num lugar ainda de desequilíbrio, né? Ele foi afetado naquele momento, né? Então, assim como nós estamos adoecidos ainda, né?
caminhando para a saúde, o outro também está. Então, acho que isso vai despotencializando essas provocações, né? E como vocês falaram, a gente sai do pessoal, né? E a gente olha o adoecimento, como nós estamos também adoecidos. Muito bem, acho que é excelente para encerrar nosso estudo desse capítulo, né? Convidando as pessoas a retomar, porque sempre tem alguma coisa interessante que a gente relê, né? O material da benfeitora, e já convidando a todos ao nosso próximo encontro, que será o capítulo 4, as incompreensões, que também é um tema bem importante que nos Guadalupe já adentrou. Né? Com certeza, né? Então, agradecemos aqui a Cláudia, né, a Guadalupe, e o nosso carinhoso abraço a todos. Nosso obrigado por estarem conosco e o convite, então, para estarmos juntos no próximo encontro. Paz e luz.